Olá! Hoje estudaremos os moluscos. Os moluscos constituem um grande filo de animais invertebrados, marinhos, de água doce ou terrestres. O filo Molusca é o segundo filo com maior diversidade de espécies, depois dos artrópodes. Tem cerca de 93 mil espécies e 70 mil espécies fósseis, e inclui uma variedade de animais muito familiares, como as ostras, as lulas, os polvos e os caramujos. Estes animais têm um corpo mole e não segmentado e são bilaterais. As principais estruturas do plano corpóreo são o pé muscular, o manto, a cavidade do manto, a rádula e a concha. O pé muscular tem como funções básicas a locomoção, fixação, escavação, natação ou serve para capturar suas presas. Nos cefalópodes, o pé está transformado em tentáculos. Bivalves e escafópodes possuem pés alongados, adaptados para penetração e fixação no substrato marinho. Sua estrutura cilíndrica é localizada na região anterior. Nos bivalves que habitam ambientes rochosos, como o mexilhão, no entanto, os pés são reduzidos e esses organismos utilizam filamentos bicho para sua fixação. Nos polipracóforos, o pé é localizado na região ventral do corpo e ocupa praticamente toda a região. É utilizado como estrutura adesiva que adere o animal no substrato rochoso e os permite suportar fortes correntes marítimas. O manto é a epiderme dos moluscos, que é esclerotizada e que protege o corpo destes animais. O manto é ligado à região externa pela cavidade do manto, que apresenta o ânus, os nefrídeos, os gonóporos, que dão origem aos gametas, as brânquias ou quitenídeos e estrutura sensorial, conhecida como osfrádio. Há também a concha, que muitos deles apresentam, de carbonato de cálcio secretada pelo manto. Os aplacófora são moluscos vermiformes, compridos e alongados, e são os únicos do filo que não possuem concha. Os monoplacófota possuem a concha formada por uma única peça, e a cavidade do manto é um sulco ao redor do pé. Os polipracófora possuem muitas placas ou quitons, e sua cavidade do manto também é um sulco ao redor do pé. A classe Bivalvia apresenta duas conchas, fazendo uma compressão lateral do corpo. A classe Escafópoda possui uma concha em formato de dente de elefante, e a classe Gastrópoda possui uma concha espiralizada e compacta. Já a classe do Cefalópoda, composta pelo Nautilus, lulas e polvos, possui uma variedade de relações com a concha. O Nautilus apresenta uma concha espiralizada, as lulas apresentam concha interna e os polvos apresentam conchas muito pequenas ou ausentes. Uma outra característica dos moluscos é a rádula, uma estrutura raspadora, que auxilia na alimentação. Os bivalves, porém, não apresentam rádula, e sim estruturas que filtram micropartículas de alimento da água e levam para a boca. Este grupo de moluscos é o único que possui esse hábito filtrador. Os moluscos possuem um sistema digestivo completo, ou seja, o fluxo de alimento é unidirecional, o que permite a compartimentalização dos processos digestivos e a especialização regional. O sistema circulatório é, em geral, aberto, isto é, o sangue sai dos vasos e em algum momento volta para os vasos, o que faz com que o metabolismo destes animais seja mais lento, uma vez que o sangue perde pressão ao sair dos vasos sanguíneos. Já os cefalópodes, como o polvo e a lula, possuem sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue não sai dos vasos, o que faz com que o sangue tenha mais pressão e, com isso, eles possam se locomover mais rapidamente. Os moluscos têm reprodução sexuada, sendo que a maioria apresenta sexos separados, com exceção de alguns bivalves, como as ostras, nudibrancos, como a plísia, e pulmonatas, como o caracol, que são animais hermafroditas. A fecundação pode ser externa, na qual o macho libera o espermatozoide e a fêmea o óvulo na água, ou a reprodução interna, na qual o espermatozoide é liberado no corpo da fêmea. Após a fecundação, a formação de uma larva livre natante, que é a larva trocófora. E depois passa para o estado de larva Veliger, que é exclusiva dos moluscos, mesmo no caso de animais sésseis, como as ostras e mexilhões, que passam a integrar o plâncton até que se fixe definitivamente. Os moluscos englobam uma grande variedade de recursos alimentares denominados frutos do mar. Ostras, mexilhões e outras variedades de moluscos são consumidos em diversos pratos típicos regionais. Os bivalves, por terem na maioria animais filtradores, são muito utilizados como indicadores ambientais, uma vez que acumulam substâncias tais como metais pesados. No Japão, é grande o número de acidentes resultantes da contaminação de bivalves
com toxinas paralisantes produzidas por dinoflagelados que constituem a chamada maré vermelha. Em meados de 2015, um estudo científico comprovou que os dentes de molusco são o material biológico mais resistente do mundo, roubando o título ocupado pela teia de aranha. Os moluscos possuem conchas bem populares, conhecidas desde os tempos mais antigos, e para algumas culturas são úteis como ferramentas, recipientes, instrumentos musicais, moedas, símbolos religiosos, ornamentos, decorações e objetos de arte. Alguns pigmentos que eram extraídos de lesmas marinhas davam origem ao púrpura real, à púrpura de Tiro da Grécia, da Roma Antiga e até mesmo o azul bíblico. Também existem grupos que dependem dos moluscos como expressiva parte de suas dietas, e atualmente países costeiros recolhem milhões de toneladas de moluscos por ano para serem comercializados como alimento. A biologia dos moluscos é estudada pela malacologia. Curta, comente e compartilhe o vídeo se você gostou. Beijos e até mais!